Algumas pessoas dizem que começam a presenciar coisas estranhas ainda quando são crianças, e para a grande maioria, apenas um evento único. Mas existem outras pessoas que ainda continuam convivendo com isso na vida adulta. E essas pessoas dizem verem vultos que estranhamente desaparecem, atravessam paredes e pessoas em qualquer lugar e a qualquer hora, sem que outras pessoas percebam isso. E somente eles estão avistando esse evento. Como a história de uma moça que começou a presenciar esses tipos de eventos ainda na infância, mas que até os dias de hoje carrega com si esse dom de ver o sobrenatural. E uma história que, aliás, não é minha, pois essa história alguém me contou. Esse é o Adversus e esse é mais um Alguém Me Contou. Ela era apenas uma criança quando passeava com os pais, e passeava em um local onde tinha bastante movimento. E como qualquer criança, ela se admirava com aquele movimento de tantas pessoas assim, e olhava para cada uma daquelas pessoas, quando ao longe ela avistou uma senhora que olhava firmemente para ela também. Ela percebeu que aquela senhora tinha um olhar frio, não demonstrava ódio, mas também não demonstrava nenhum tipo de reação amigável. Apenas olhava para aquela menina. Quando aquela senhora de repente se vira em direção a uma parede que estava próximo dela e simplesmente entra para dentro da parede. Rapidamente ela chama a atenção de seu pai para relatar o que havia acontecido ali. E o óbvio aconteceu, pois seu pai não acreditou no que ela estava falando ali. E ao olhar para aquele mesmo local onde aquela senhora havia atravessado pela parede, por um vidro que estava ali bem próximo, ela conseguiu visualizar aquela mesma senhora que continuava pelo lado de dentro, olhando firme daquela mesma maneira, com aquela mesma expressão na qual ela tinha visto aquela mesma senhora pelo lado de fora. Novamente ela chamou a atenção do pai, que olhou para lá dessa vez, mas não conseguiu ver aquela senhora como aquela menina estava vendo. Ela imaginou que seria a última vez que ela teria visto algo parecido, mas não imaginava que seria apenas a primeira de várias. Como uma vez, enquanto sua mãe conversava com a vizinha no portão de casa, ela conseguiu ver duas crianças em volta das duas mulheres que conversavam ali. E essas crianças brincavam de cirandinha, e assim girando em volta da vizinha que conversava ali com sua mãe. Ela então resolveu se aproximar para tentar brincar também com aquelas crianças. Quando aquelas crianças percebem que ela estava se aproximando, e então vão em direção à casa da vizinha. E sem abrir a porta, elas atravessaram, adentrando para a casa e assim desaparecendo. Ela logo questionou a sua mãe e a vizinha, perguntando quem eram aquelas crianças que ali brincavam enquanto elas conversavam. Sua mãe então logo lhe disse que
Ali não haviam crianças nenhuma brincando. Ela insiste e ainda avisa que as crianças teriam entrado para a casa da vizinha e atravessando a porta, desaparecendo assim. A vizinha logo se benzeu, pois ela revelou para a mãe daquela menina que algumas noites em sua casa vem escutando vozes de crianças brincando, sem que ela consiga localizá-las, de onde vêm aquelas vozes. Um dia, quando ela saía para tomar sorvete com seu pai, ela notou que um homem atravessaria a rua e que ao longe aquele homem também olhava firmemente para aquela menina e estranhamente com aquele mesmo olhar, sem quaisquer expressões. A rua estava muito movimentada, com muitos carros andando freneticamente. Quando aquele homem começa a atravessar a rua, a menina percebe que ele seria atropelado por um carro. Ela grita para o seu pai: o homem será atropelado, mas logo percebe que o motorista não diminuía a velocidade e o carro passaria por dentro daquele homem, sem tocá-lo e sem deixar nenhum arranhão. E assim o homem continuaria andando tranquilamente ao seu destino. Uma noite ela dormia no seu quarto e foi acordada por um barulho. A porta estava fechada do quarto, mas quando ela olhou para a porta, ela notou que uma mulher atravessava aquela porta em direção ao seu quarto muito rápido, sem olhar para a cama onde ela estava, sem desviar o olhar, sempre olhando para frente, onde aquela mulher chegaria na parede próxima à janela e assim, estranhamente, atravessaria aquela parede também, indo para fora da casa. A menina, morrendo de medo, então se cobre e começa a gritar seus pais para explicar o que havia ocorrido. O seu pai ainda não acreditava, mas sua mãe, após sua vizinha ter revelado o que havia acontecido, ela já passaria a acreditar na sua filha. A mãe então resolve levar a filha em um centro espírita para saber o que se passava com sua filha e o que estaria acontecendo na vida daquela menina. Ao ser analisada no centro espírita, foi-lhe revelado o dom que aquela menina teria em ser uma médium, onde viria coisas que não pertencem a esse mundo e que de alguma forma ela teria que se acostumar, pois aquilo estaria com aquela menina pelo resto de sua vida. Enquanto o médium explicava para sua mãe o que estava acontecendo de fato, a menina olhava firmemente para a parede onde o médium estaria de costa e ela e sua mãe estaria de frente. Ele percebe o olhar distante da menina, que olhava firmemente para aquela parede, e pergunta para a menina se ela estava naquele momento vendo algo diferente. Ela disse que um homem de branco estava somente com a cabeça para fora da parede e que aquele homem olhava firmemente para eles e sempre com aquele olhar, sem qualquer expressão, olhando em direção para onde eles estavam, e conseguia avistar que aquela menina também olhava diretamente para ele. Mas a menina percebeu que o olhar daquele homem que estava ali olhando para eles, somente com a cabeça para fora da parede,
era muito mais amedrontador do que qualquer outro que ela já havia visto. E pede para sua mãe para que elas fossem embora dali, pois ela estaria com tanto medo daquele homem. A mãe lhe ouve e rapidamente saem dali correndo. Enquanto elas voltavam para casa, a mãe para num farol, o que é totalmente obrigatório para qualquer veículo quando está vermelho. A menina olha para o lado, onde estava no banco do passageiro, e avista uma mulher que atravessaria a rua, mas que vinha em direção do carro e não na faixa do pedestre. A mãe mais uma vez percebia que a filha estava vendo algo e pergunta para a filha se ela estava vendo algo de novo. A menina explica que uma mulher estava vindo em direção ao carro e se aproximava da porta do passageiro, e que a mulher somente olhava para frente, como se nada impedisse aquela mulher de continuar andando em direção ao carro. E quando a mulher se aproximou do carro, a menina perceberia que aquela mulher não fazia parte mesmo desse mundo, pois a mulher passou por dentro do veículo e em espécie de vulto, quando passaria dentro do carro bem em frente, a mãe e a filha, atravessando tudo que estava dentro do carro, inclusive as duas. Depois que aquele vulto daquela mulher atravessou o carro, a menina assustada olhou para aquela mulher do lado de fora, seguindo seu rumo e muito tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, em direção a um cemitério que ficava bem ali próximo. Após esse evento, a menina aprendeu que teria que se acostumar realmente com aquilo pelo resto de sua vida, vendo aquelas pessoas que atravessavam as paredes